Então, Anderson, a meningite até então, para mim, era uma coisa desconhecida. Eu estava com 19 anos, a meningite ela não tem esse costume de dar em jovens, pessoas tão jovens, costuma dar em idosos, em crianças menos de 5 anos. Então, assim, até então eu não conhecia, estava com 19 anos, e comecei a ter sintomas de febre, dores no corpo, mas nem passava na minha cabeça que seria a meningite em si. Então, fui para o hospital, fiz alguns exames, o médico descartou na época, tinha um surto de dengue, eu achei que era dengue, mas ele descartou dengue. Voltei para casa, a partir daí eu comecei a ter dores bem fortes nas duas pernas. E eu comecei a ter essas dores fortes, essas dores não paravam de forma alguma, até que a minha mãe resolveu me levar para o hospital, onde ela trabalhava na época, onde ela fazia faxina, e ela falou, não, vamos direto para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, eu já não estava conseguindo ter forças para poder andar. Então, assim, visivelmente não tinha nada nas pernas. Então, assim, os médicos que estavam ali não viam nada. Então, eu só sentia dor, uma dor interna que não dava para explicar, uma sensação de cãibra com queimação. Então, não tinha como dar um diagnóstico ali naquele momento. Então, quando eu cheguei no hospital, né, fui para a maca e eu pedia, né, muito a doutora para passar um medicamento para aliviar aquela dor que eu estava sentindo. E até então, me deixaram de observação para ver o que acontecia. Foi Entendi. aí nessa observação, né, que eu passei a madrugada. Durante a madrugada foram aparecendo manchas pelo meu corpo, umas manchas roxas pelo meu corpo. Aí o enfermeiro que estava de plantão começou a fazer essas anotações. Na manhã seguinte, né, quando os médicos chegaram, né, chegaram muitos médicos residentes, médicos que já eram de lá, e desconheciam ainda também, não sabiam nem imaginavam que seria meningite. Até que tinha o doutor Paulo na época, um excelente médico, e ele já tinha perdido 2 pacientes recentemente, né? Eu tinha dado entrada, se não me engano, foi uma semana posterior, ele tinha perdido 2 pacientes devido à meningite. Então, foi uma senhora e uma adolescente, eu acho que tinha 15 anos, na época que ele me mostrou o vídeo. Então, assim, realmente foi questão assim de horas que eu tinha 23 horas. A médica foi falar com os meus pais, né, que eu tinha 23 horas de vida e que era só orar, né. Então aí a igreja começou em oração, graças a Deus, a oração conjunta tem grande poder, a oração em si é poderosa, né. Então a igreja em si toda entrou em oração naquele momento. A partir dali eu fiquei no CTI, em isolamento, não ter contato com a minha família. Eles tomaram o medicamento, né? Porque esse medicamento da meningite bacteriana que eu tive, que é a meningocócica, ela tem no particular. E a dosagem dela em si ela é muito cara. Então, assim, a do SUS eu tomei. Tanto que eles perguntaram, cadê o cartão dela, a vacinação em dia, tudo certinho, mas essa dosagem ela só tem no particular. Então, né, na época, meus pais assim não tinham condição de pagar, né, tanto que ela é uma dosagem muito cara hoje também. Orânia, Então, no caso, essa doença ela é transmissível, assim, pelo contato? ela é transmissível pelo espirro, gotículas de ar, assim, que sai, assim. Então, não tem como dizer assim, eu peguei do espirro, ou eu posso ter pegado da saliva de alguém. Então, assim, é pegado no ar. Você pega no ar. Mas quando você É, foi diagnosticada, né? Aí você estava no hospital, você ficou em algum tipo de isolamento da sua família ou de outros pacientes? fiquei em isolamento total de médicos, enfermeiros, familiares. Ninguém poderia ter contato diretamente comigo. Porque se tivesse contato ali, pegaria meningite.